Oi, gente! Hoje a situação não tá nada boa. Vamos falar sobre a crise hídrica que afeta Curitiba e a região metropolitana. A crise hídrica em Curitiba e na região metropolitana tem se agravado a cada dia. A Sanepar determinou que a população vai ficar num rodízio de 36 horas com água e 36 horas sem água. Para algumas regiões, a situação é ainda mais grave, como é o caso dos bairros Afonso Pena e Del Rey, em São José dos Pinhais, que reclamam que já chegaram a ficar 5 dias sem água. A situação continua sem previsão nenhuma de melhora, e com isso, os níveis dos reservatórios estão cada dia mais baixos, chegando a porcentagens alarmantes. Essa estiagem já deu sinais em 2019, mas não recebeu a atenção necessária por parte dos nossos governantes, o que a transformou na pior crise hídrica dos últimos 50 anos. Quando a situação dos reservatórios ficou drástica, o governo do estado tomou os rodízios como a primeira medida de mitigação, através do decreto 4626. Mas ainda assim, existe uma falta de informação sobre quais outras medidas estão sendo tomadas para evitar que a seca se transforme numa catástrofe. O site da Sanepar anuncia a obra da barragem Miringuava como uma das ações para mitigar a crise, alegando que a Sanepar trabalha 24 horas por dia para resolver o problema. Contudo, essa obra foi abandonada pela empreiteira responsável por ao menos 4 meses e deveria ter sido terminada em 2019. A nova previsão de entrega da barragem está para o final de 2020, mas é preciso a gente entender que mesmo que seja entregue na data prevista, levaria anos para encher e para servir como abastecimento da população. Nós, cidadãos, precisamos ressaltar que nessa discussão toda é muito importante denunciar a irresponsabilidade das instituições governamentais, que não estão condizendo com planejamento, informação e transparência. É provável que quando o regime de chuvas normalizar, a questão da água e sua utilização volte a ser secundária. Com isso, podemos parar de pensar no trajeto da água até as nossas torneiras. Você sabia que a gente perde até 25% da água tratada no nosso sistema de distribuição? Ou seja, os nossos encanamentos estão velhos, sem manutenção e gerando vazamentos, o que faz a gente perder água potável. É preciso denunciar como não se tem informações da governança da água em Curitiba e no Paraná. Um exemplo de informação que a gente buscou para fazer esse vídeo é quanto cada setor de uso comercial, industrial e doméstico usa da água e quais as medidas de fiscalização do uso indevido, mas essa informação não existe e deveria ser pública e amplamente divulgada. A incapacidade de comunicação do governo do estado tem aprofundado a crise. A Sanepar lançou a Meta 20, que pretende reduzir em 20% o consumo da água. É ótimo e de fato a gente precisa conseguir, mas para essa medida ser efetiva e a gente realmente alcançar ela, precisamos de um amplo processo de divulgação e politização da sociedade. Quando comparamos com a crise da água que afetou o estado de São Paulo em 2014, percebemos o quanto inoperante está a mídia e a própria gestão da Sanepar. A Sabesp criou campanhas casa a casa, explicando para a sociedade qual era o problema e quais medidas deveriam ser tomadas por cada um. Além disso, o estado de São Paulo passou a multar empresários e indivíduos que estivessem utilizando mal os recursos da água. Inclusive, lá em 2014, todas as mídias estavam divulgando amplamente qual era o problema e qual era a falta de água, o que nos leva a perguntar: cadê a mídia paranaense? Cadê as denúncias contra a má gestão da água? É fundamental adotarmos uma nova estratégia da gestão integrada e participativa da água. Um bom jeito de colocar isso em prática é revendo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que determina quais atividades, sejam industriais, comerciais ou residenciais, são permitidas em cada local, visando sempre a proteção ambiental. Essa lei é de competência legislativa do município, ou seja, é de responsabilidade dos vereadores e das vereadoras. É por isso que acredito que ela deve ser construída com a população, por meio de amplas assembleias. A distribuição e uso da água também é política e econômica, e a gente tem um ótimo exemplo para falar disso. Quando o prefeito Rafael Greca fala que os engenheiros da Sanepar não podem fazer chover, não são pajés, ele esquece que não é só uma questão de chuva, mas principalmente de preservação ambiental. Em sua primeira gestão como prefeito de Curitiba, de 93 a 97, ele alterou o plano diretor da cidade para poder instalar a empresa Renault no meio de manancial,
rompendo com as leis de garantia e proteção dos recursos naturais. Isso mesmo, estamos falando da mesma Renault, que há poucos dias tentou demitir mais de 700 funcionários de maneira totalmente arbitrária. Essa empresa recebe incentivos fiscais do nosso estado e de recursos naturais por parte da nossa cidade. Ou seja, ela deveria ser a primeira a cumprir a sua função social. Isso tudo é tão político e econômico que em 24 de junho o Senado Federal aprovou o novo Marco do Saneamento Básico, a PL da privatização da água. O Partido dos Trabalhadores votou contra esse projeto, por entender que ele prevê a privatização dos serviços de saneamento básico, o que poderia aumentar o custo do serviço de abastecimento da água para os usuários, retirando o saneamento básico do campo dos direitos de responsabilidade do Estado e transformando num mero produto. Em Manaus, capital do estado de Amazonas, o saneamento já é privatizado há 20 anos. E aí, você pode me perguntar, as coisas melhoraram? E a resposta é não. Os bairros periféricos ainda não recebem abastecimento de água potável e somente 10% do esgoto é coletado. Ou seja, 90% do esgoto não é coletado e é despejado no Rio Negro, que é afluente do Rio Amazonas. E Manaus se encontra em 5º lugar no ranking dos piores índices de saneamento básico no Brasil. Mas vamos lá! Até agora, você pode estar pensando que eu só critiquei a Sanepar, que é uma empresa pública. Mas eu não estou sugerindo que a Sanepar deve ser privatizada ou que ela não cumpre a sua função para a sociedade paranaense. Na verdade, estou criticando a direção da Sanepar, que está pecando na governança da água, está tendo uma má gestão e está tendo uma falta de planejamento e investimento no setor. O poder público de Curitiba está errando em não rever a lei de uso e ocupação do solo, o ordenamento territorial e de não promover políticas públicas de proteção aos recursos naturais. Precisamos usar a água com consciência, mas também cobrar daqueles que legislam sobre ela.